Olá pessoal, bom dia, doutor Maurício, uma boa semana para nós, respondendo algumas perguntas que fizeram a mim nas minhas redes sociais. Quem que deve fazer análise? Primeiramente, primeira pergunta, doutor, meu esposo é profundamente desequilibrado, desajustado, e eu vejo que ele está precisando de ajuda. Quem deve procurar a primeira ajuda? Eu vou dizer para você e não ele. Sabe por quê? Porque a partir do momento em que ele tem essa perspectiva de desajuste e você tenta mudá-lo, você não vai conseguir. Porque se você imaginar e se você perceber, ele adoece você no desajuste dele e também a sua reação desajustada se esconde por meio do desajuste dele. Há sempre uma transferência de culpa e de responsabilidade numa relação. Então, por exemplo, se você acha que seu marido ou sua esposa precisa de ajuda, procure ajuda você. Você se reestruturando, os problemas dele ou dela não mais te atingem e eles vão procurar ajuda. Porque ninguém consegue viver com a pessoa resolvida, ele estando doente, ele procura ajuda. Mas quando ele percebe que convive com uma pessoa adoecida ou doente, já na sua própria história, convive juntos, se matando, se desgastando e, acima de tudo, adoecendo os filhos. Doutor, eu fiz uma tomografia e de repente eu percebi que meu filho tem um problema neurológico, não muito comprometedor, e ele deve fazer análise, sim, porque se o comprometimento dele neurológico não for um comprometimento no sistema global, mas se houver de uma perspectiva de ouvir e de escutar, porque outra coisa, às vezes o sentimento ele não está ligado simplesmente nas vias neurológicas. Por exemplo, eu tive uma filha chamada Letícia, algumas pessoas conhecem, e ela tinha 26 anos, era completamente comprometida em relação à questão neurológica. E o que nós fizemos? Ela era completamente dependente, só tinha um movimento da cabeça mais ou menos assim. Mas o que eu percebi? Havia nela sentimentos. Olha que coisa fundamental, viu? É um mistério. Havia nela sentimentos. Porque os sentimentos eles são aprendidos não somente por uma questão neurológica, mas pelos sentidos de percepção, de audição. Então, o que acontece? A partir do momento que nós percebíamos que ela era assim, nós tratávamos a nós mesmos em relação a ela e, ao mesmo tempo, quando ela percebia, ela manifestar alguma coisa nesse poder, que a presença nossa causava bem-estar nela. Entendeu o que eu disse? Na verdade, doutor, eu também tenho uma mãe que sofre Alzheimer, uma mãe que tem problema de demência mental. O que eu faço? Eu devo procurá-la? Devo levá-la para análise? Sim, mas quem precisa mais de ajuda é você, porque você suportando-a, você pode ser analista dela. Entendeu o que eu disse, queridos? Existem fatores em que você estando bem, você produz no outro bem-estar. Porque, na verdade, o que acontece? Quando eu tenho alguém doente, numa doença crônica, comprometedora, vivendo ao meu lado, eu preciso tratar de mim, porque eu cuidando de mim, eu vou ter paciência de cuidar dele, e nessa paciência de eu cuidar dele, eu percebo que ele se sente bem. Porque a pessoa, por mais doente ou afetada que seja por alguma patologia, ele percebe quando existe no outro, inconscientemente, o desejo, o mau gosto, o não sentir bem em relação a cuidar dele. Doutor, meu filho usa drogas e faz assim, o que eu faço? Eu devo levá-lo à análise? Sim, mas primeiro procure você, o analista, porque você, aprendendo a lidar com ele, e ele sendo aceito na perspectiva que ele vai procurar ajuda. Quando ele perceber que você se torna o suporte dele no aspecto do momento que ele está vivendo, não é sendo conivente com os erros, com a falha dele, porque todo drogado,
ele tem um problema inconscientemente com a figura do pai não resolvido. Guarde isso, viu? Isso é fundamental. É o ABC da clínica analítica. Então, todas as vezes que você percebe que tem alguém na sua família sofrendo alguma patologia, alguma doença, você precisa de ajuda para ajudá-lo. E no momento que você estiver resolvido em relação a este problema, esta pessoa vai procurar ajuda. Eu trato aqui de senhoras já com bastante, 70, 80 anos, e já bem comprometido em algumas áreas, e de repente, quando nós envolvemos na história dele, ele envolvendo em nossa história, ele começa a melhorar nas suas perspectivas de memória. E as pessoas falam, a família fala, doutor, o que é que o senhor faz? O senhor é milagreiro? Não, eu simplesmente entrei na história dele, o velho, a pessoa idosa precisa ser ouvida. Mesmo contando as histórias repetidamente 10 vezes, ele precisa ter alguém para ouvir, e cada vez que você ouvir, você tem que dar um significado diferente, perguntando como você nada soubesse. Entender o que eu disse? Então, na verdade, se você enfrentar qualquer situação difícil em relação à pessoa que você relaciona, procure ajuda você. Você procurando ajuda será clinicamente orientada para você se resolver em relação a isso. A partir desse momento você vai ter a capacidade de suportá-lo e dentro desse suporte ele vai procurar ajuda. Não tente mudar ninguém, a não ser que inicie em alguém esta mudança que é você. Tá ok? Então eu vou responder agora especificamente a uma senhora que diz que o filho dela está com problema. Há 20 anos atrás ele reafirma que não tem esse problema, mas foram diagnósticos psiquiátricos. Se houve um diagnóstico psiquiátrico em relação à doença dele, o que acontece? Ele pode ter essa doença e ele não aceita no cognitivo, porque a doença é uma doença que está ligada à sua estrutura psíquica, às vezes inconsciente. O que é que se tem que fazer? Esse indivíduo, mesmo diagnosticado com a doença, precisa tomar terapia medicamentosa um bom tempo, o resto da vida, ele precisa fazer análise? É bom? Sim. Porque a partir do momento que ele vem aqui, ele começa a se conhecer, ele começa até certo ponto a aceitar o que ele é, o que ele tem, e começa exatamente a ter uma qualidade de vida diferente. Entenderam? É fundamental que entenda isso, tá? Eu sempre reafirmo aos meus pacientes, aos meus alunos, onde nós ministramos palestras. Ontem mesmo estivemos em Rio Verde, um bate-papo muito legal ali. O que acontece? Todos deveriam ter um ponto de encontro com você mesmo. Então, todos deveriam, por exemplo, antes de você engravidar, mulher, procure fazer análise pré-natal. Eu estou reafirmando isso aqui, porque você precisa se preparar para ser mãe, para não produzir em seu filho as doenças recalcadas da figura feminina ou masculina do passado em relação à sua história. Porque você projeta no outro aquilo que você historicamente é, ou então você quer que o outro viva a sua história. Veja como é um quadro complicado. Então, por favor, aí ficam algumas dicas em relação a isso, estamos aqui à disposição. Não existe problema sem solução, tá? Não existe problema sem solução. Aí você diz assim, mas doutor, eu vou morrer. Tem solução para a morte? Sim. Tem uma qualidade de vida maravilhosa e saber que a morte não retira o que você viveu. Entende o que eu disse? Por favor, a coragem está em procurar ajuda. A coragem não está em ser super-homem ou Xia ou rainha poderosa para não procurar ajuda. Ok? Outra coisa também que é fundamental, principalmente as meninas, adolescentes, as estudantes, não envolva definitivamente com alguém antes de realizar a sua vida profissional. Você pode adoecer a sua própria história, tá? E se por acaso você está namorando alguém, e se o alguém não tem essa perspectiva de entender você, já é um sinal que este alguém não quer caminhar com você. E ficam outras dicas aqui que posteriormente iremos falar, tá bom? Outra coisa, mande perguntas, envie perguntas. E o que é, como é que se trata? Estamos aqui à inteira disposição de vocês, tá? Não somente como capitalista, eu não sou capitalista.
eu sou muito humanista. Geralmente eu nunca deixei de atender um paciente meu por falta de recursos. A gente sempre se adequa, porque vale mais uma vida do que o ressarcimento monetário. Um beijo no coração para todos vocês.